Oi pessoal, meu nome é Ana Negreiros, eu vou estar ministrando aqui para vocês as aulas de Química 2 e nessa aula a gente vai iniciar o conteúdo de equilíbrio iônico, certo? É importante vocês darem uma revisada no conteúdo de equilíbrio químico, porque aqui a gente vai usar os mesmos conceitos, mas a gente vai trabalhar mais com íons, que é H+, e H-, na dissociação de ácidos e bases em água, certo? Por exemplo, aqui eu coloquei algumas reações para vocês, duas reações, na verdade, de dois ácidos, o ácido perclórico e o ácido cianídrico, que em água se dissociam formando o H+. Essa reação vai ser a que mais vai aparecer para vocês, mas é importante que vocês saibam que ela não acontece exatamente assim. Esse H+, ele não fica sozinho em água, ele reage com a molécula de água, H2O, formando o íon hidrônio, que é H3O+, certo? Então, essa reação aqui, que está nesse retângulozinho amarelo, a gente vai ter que essa reação ela é mais específica, ela exemplifica mais o que acontece, mas o que mais vai aparecer para vocês vai ser nesse formato aqui. Cada reação ela vai ter a sua própria constante de ionização. Por exemplo, a do ácido perclórico é 10 elevado a 10, a do ácido cianídrico é 4,9 vezes 10 elevado a menos 10. Vocês percebem a diferença de uma constante para outra? Que uma é enorme e a outra é bem pequena, um valor bem pequeno. Por quê? O ácido perclórico ele é um ácido forte, o ácido cianídrico ele é um ácido fraco. Ou seja, como é que a gente pode relacionar essa constante de ionização com a força do ácido? É importante lembrar como é que a gente calcula uma constante de equilíbrio. A constante de ionização ela é uma constante de equilíbrio. Então, ela vai se calcular da mesma forma, da mesma maneira que a gente calcula a constante de equilíbrio normal. A diferença é que, como a gente está trabalhando com íon, os seus produtos vão ser íon. Então, é a razão entre o produto, a multiplicação dos produtos, sobre o reagente. Se a gente tem um ácido que se dissocia muito em água, formando uma grande concentração de H+, e um seu ânion, a gente tem que esse número, esse valor do numerador, ele vai ser muito maior do que o valor do denominador. Porque se ele se dissociou formando muito H+, vai sobrar pouco reagente. Então, a gente vai ter um valor grande dividido por um valor pequeno. Logo, a sua constante de ionização ela vai ser bem maior. Mas, por exemplo, se a gente se trata de um ácido fraco, ou seja, ele tem uma grande dificuldade de dissociar em água, ele forma pouco H+, a gente tem que o valor do denominador, ou seja, do ácido inicial em si, ele vai ser essa concentração, esse valor, ele vai ser muito maior do que a concentração do numerador, do que o valor do numerador, que é a concentração do H+, e a concentração do ânion desse ácido. Então, esse valor aqui ele vai ser muito pequeno, porque a gente tem um valor pequeno dividido por um valor grande. Dessa forma, a gente consegue relacionar a força de um ácido ou de uma base a partir da sua constante de ionização, seja constante de acidez ou constante de basicidade. Como aqui a gente está se tratando de ácido, a gente está falando sobre a constante de acidez, certo? Coloquei aqui uma tabela para vocês mostrando essa relação. Essas duas setas rosas mostram que a força do ácido e a constante de ionização, elas são diretamente proporcionais, ou seja, quanto mais forte for o ácido, maior vai ser a sua constante de ionização. Aqui eu coloquei na tabela alguns valores, certo? E vocês podem perceber que dessa tabela aqui, o ácido mais forte é o ácido perclórico, porque ele vai dissociar. No equilíbrio, a gente vai encontrar muito mais H+, do que ácido perclórico da maneira inicial como estava no reagente, certo? Ali a gente falou de ácidos que ionizam um hidrogênio, ou seja, eles têm um hidrogênio ionizável. Mas quando o ácido ele tem mais de um hidrogênio ionizável, a gente vai ter mais de uma constante, a gente vai ter uma constante para cada etapa. Só que observem aqui nessa tabela, vocês estão percebendo a diferença entre o valor da primeira constante e o valor da segunda constante? Vocês percebem que esse valor está diminuindo, né? Geralmente ele é bem grande, a primeira constante ela é bem grande, e ela diminui bruscamente para a segunda constante, e no caso desse último ácido, a gente tem valores bem brutos mesmo, uma diminuição bem brusca. Por que isso acontece? A primeira
ionização, o primeiro hidrogênio ionizado, ela vai vir de uma molécula eletricamente neutra. Então, vai depender da facilidade que ela tem de liberar esse H+, que é justamente a constante de ionização da primeira reação. Na segunda etapa, nessa segunda reação, a gente tem que o H+, ele vai sair de uma molécula que está eletricamente negativa, ela está com carga negativa. Ou seja, tirar um próton, que é o H+, de uma molécula que já é negativa, é complicado, porque positivo com negativo se atrai. Então, vai precisar de uma energia maior para que essa dissociação aconteça. Como vai precisar dessa energia maior, ela vai acontecer pouco. Então, no equilíbrio, a gente vai encontrar mais moléculas nesse estado, em HSO4-, do que dissociada, formando H+. Com isso, a sua constante de ionização ela vai ser menor, daquele mesmo processo que a gente falou antes, de forma matemática. Se o valor do denominador, que no caso é o valor do reagente, a concentração do reagente, for muito grande, a gente tem que esse valor vai ser pequeno, porque a gente vai estar dividindo um valor pequeno, o valor do produto, porque dissociou pouco, dividindo por um valor grande, que foi o valor que não se dissociou, a concentração que não se dissociou. Então, essa constante de ionização ela vai ser menor. E assim vai suceder para os próximos ácidos. Então, a gente tem que, ao passar as etapas, a sua constante de ionização ela vai diminuindo. E não só para os ácidos, como para a base também, como vocês vão ver aqui. Ó. Aqui a gente tem uma base de uma etapa, certo? É aquele mesmo processo. Quanto maior o numerador, maior a constante. Então, se a gente tem uma concentração maior de OH-, se no equilíbrio a gente encontra mais OH- do que a base em si, seja qualquer base, a gente vai ter que esse numerador vai ser um valor alto e o denominador vai ser um valor baixo. Então, a gente tem que essa razão vai dar um valor alto. O que determina a força de uma base? O que determina a força de uma base é o quanto OH- ela associa em água. Então, se a gente encontra grande concentração de OH-, maior vai ser a constante de basicidade dessa base, e maior vai ser a força dessa base. Se a gente tivesse aqui uma base em duas etapas, aconteceria da mesma maneira, porque a gente tentaria tirar um íon de uma molécula que teria carga, então exigiria mais energia. Então, assim, seria mais complicado e o valor da constante de basicidade também iria diminuir. A gente tem o mesmo raciocínio aqui, tanto para a base quanto para o ácido. A única diferença é o íon que vai se formar nessa dissociação. Mas como é que a gente pode relacionar essa concentração, seja de H+, ou H-, com o quanto ela se dissocia, ou seja, com o seu grau de dissociação? A gente pode calcular isso por uma regra de 3 básica. Vamos supor, nessa reação aqui, que a gente tem uma concentração inicial de um ácido qualquer, no caso aqui HA, vamos chamar o ácido A. Tem uma concentração inicial de 0,60 mol por litro. Só que a questão falou que mesmo tendo essa concentração inicial de 0,60 mol por litro, apenas 0,6 mol por litro vão se dissociar, vão se formar. Ou seja, qual a porcentagem desse ácido, dessa concentração inicial, que se dissociou? A gente pode montar uma regra de 3. Se 100% é o valor inicial, aqui eu coloquei 1 mais é 100%. Por quê? Geralmente, vou te dar em porcentagem, mas nas contas ele utiliza em casos decimais. Ou seja, 100%. 100 sobre 100 é igual a 1. Se fosse 3%, por exemplo, seria 3 sobre 100, que dá igual a 0,03. Então, geralmente vai aparecer em decimal, em vez de porcentagem assim diretamente, certo? Então, se 100% é 0,60 mol por litro, só que desses 100% só se dissociaram X%, que é 0,06 mol por litro, a gente pode estabelecer uma relação a partir da regra de 3 e obter esse valor, que é o 10%. Esse valor que a gente tem, essa porcentagem que a gente tem que dissociou a partir da concentração inicial, a gente chama desse alfa, né, que é o grau de ionização.
que é essa fórmula aqui que a gente deduziu a partir dessa regra de 3, né? Que é a concentração do H+, com a concentração inicial do ácido. Então, se a gente tem a concentração inicial do ácido, que é esse M, e a concentração do que foi dissociado, a gente consegue encontrar o grau de ionização desse ácido ou da base, dependendo aqui, se fosse OH- sobre a concentração inicial da base, certo? Como a gente está se tratando aqui de apenas uma etapa, a gente deduz que aqui é um monoácido, ele só tem um hidrogênio ionizado. Então, essa fórmula aqui específica ela é válida só para monoácidos ou para monobases. Se fosse monobase, seria aqui, em vez do H+, seria o H-, certo? Então, a gente deduziu essa formulazinha. Essa tabela aqui que eu coloquei para vocês é para demonstrar como essa reação ela vai acontecendo ao passar do tempo. Mas não se assustem, tá? Eu sei que pode parecer um pouco complicada, mas tudo tem uma explicação. Eu vou simplificar para vocês. Que a gente tem a concentração inicial desse ácido, certo? Só que apenas uma porcentagem dessa concentração inicial ela vai reagir. Então, vamos supor que apenas 3% da concentração inicial desse ácido vai se dissociar formando H+ e A-. Então, apenas 3% dessa concentração inicial vão ser formados de H+ e A-. No equilíbrio, a gente vai encontrar o quê? Como a gente não tinha nada antes desses produtos, eles foram formados depois, por isso são produtos. A gente vai encontrar no equilíbrio justamente o que foi formado, que é esses 3% da concentração inicial. E do ácido sobrou o que não dissociou, ou seja, se 3% dissociaram, 97% não dissociaram. Então, a gente vai ter 97% desse valor inicial, que foi o que não dissociou. Essa fórmula aqui, ela está mostrada em decimal, como eu mostrei aqui para vocês. Então, aqui é 100% menos, por exemplo, 3%. No caso, como é em decimal, aqui a gente teria 1%, desse que foi mostrado aqui. 1% não, perdão, seria 1 menos o 0,03, que representa 3%. E daria 0,97, que é o 97% vezes a concentração inicial. Eu sei que parece um pouco complicado, mas eu vou mostrar no exemplo para vocês para simplificar, certo? Uma solução aquosa, 0,20 mol por litro de ácido acético, apresenta o ácido 3% dissolvido em acetato e H+. Aí a questão pede a concentração de cada um desses íons na solução, no equilíbrio. Então, a gente tem uma concentração inicial de 0,20 mols por litro de ácido acético. Só que dessa concentração inicial, ele fala que só 3% vão se dissolver, vão se dissociar, ou seja, apenas 3% vai formar H+, e acetato, Então, apenas 3% de 0,20 mol por litro, faltou litro aqui, perdão, vão ser formados. Então, formou aqui essa quantidade, que é 3% da concentração inicial, e no equilíbrio, o que sobrou do reagente vai ser exatamente o que não dissociou, que é 100% menos 3% dá 97%. 97% não foram dissociados. Então, a gente tem aqui 1 menos o 3%, que é 0,03, dando 0,97 vezes a concentração inicial. Então, vocês podem perceber, de maneira bem simples, que a gente tem uma concentração inicial de um ácido qualquer, apenas 3% vão dissociar, no caso dessa questão, né? Mas apenas uma porcentagem vai dissociar, e o que dissociou vai formar o H+, se for um ácido, e o ânion desse ácido. Agora, se a gente tivesse uma base, por exemplo, se fosse uma base, a gente teria formando o H- e o cátion dessa base. Seria o mesmo processo, só que formando o H-, mas seria a mesma coisa. Se apenas 3% dessa base dissociasse, se a gente estivesse tratando aqui de uma base, então a gente teria a concentração inicial, que se formou de OH-, seria a porcentagem, ou seja, o grau de ionização dessa concentração inicial, e o que não dissociou, que vai ser sobrar no equilíbrio do reagente, vai ser justamente o 100% menos o que dissociou, certo? Aqui eu coloquei essa tabela embaixo para vocês compararem esses valores, porque a partir dessa tabela aqui, a gente vai deduzir uma forma bem simples
de relacionar esse grau de ionização com a constante de ionização, seja de acidez ou de basicidade, que é justamente a lei de diluição do tio Osvaldo, né? Vamos traduzir aqui para o cearenseis. Tá aqui a mesma tabela que eu coloquei no slide anterior. Agora a gente vai relacionar. Vocês lembram que a constante de ionização calcula da mesma forma que a constante de equilíbrio? Ou seja, a multiplicação dos produtos sobre o reagente? Substituindo aqui esses valores, o valor da concentração de H+, vezes o valor da concentração de A-, sobre o valor da concentração do ácido, que é o reagente, substituindo cada um, a gente obtém isso aqui, certo? E a gente cancela os valores que dá para cancelar. Esse M, por exemplo, como ele está multiplicando em cima e embaixo, a gente pode cancelar e a gente vai obter essa equação, essa relação. E essa relação serve, como eu falei para vocês, tanto para a constante de acidez quanto para a constante de basicidade. É justamente isso aqui que o tio Osvaldo queria falar, essa relação que o tio Osvaldo queria fazer. A constante de acidez ou de basicidade com o grau de ionização. Então, a gente tem que o grau de ionização ao quadrado vezes a concentração sobre 1 menos o grau de ionização vai ser igual à constante de acidez ou à constante de basicidade. Lembrando que isso aqui, como a gente está se tratando de uma reação de uma única etapa, a gente está falando de monoácidos ou monobase, porque está ionizando apenas um H+, ou OH-, certo? Só que acontece, quando a gente fala de monobases ou monoácidos fracos, a gente tem que eles vão se dissociar muito pouco em água, ou seja, eles vão formar pouquíssimo H+, e pouquíssimo OH-. Se a gente tem que o valor, esse grau de ionização, ele é menor que 5%, ou seja, a gente deduz que esse valor é tão pequeno que subtraindo ele de 1, ele vai ser próximo de 1. Por exemplo, na situação que a gente deu aqui, a gente tinha que 3% foram dissociados. Ou seja, 1 menos 0,03, a gente tinha 0,97. Esse valor, 0,97, ele é muito próximo de 1. Se ele é muito próximo de 1, se a gente arredondar esse valor, subtraindo ou não esse grau de ionização, os valores seriam muito parecidos, aproximados. Então, a gente pode simplesmente ignorar esse menos o grau de ionização quando a gente tem ácidos que dissociam menos de 5%, certo? Então, a gente pode ignorar isso aqui, porque esse valor vai ser muito próximo de 1, e simplificar a equação para essa aqui que está aparecendo no slide, da constante de acidez igual a grau de ionização ao quadrado vezes a concentração, constante de basicidade, grau de ionização ao quadrado vezes a concentração. Qual a relação que a gente obtém com isso aqui? A constante de ionização, assim como a constante de equilíbrio, são constantes em uma dada temperatura. Geralmente, essa temperatura é a temperatura ambiente, que é 25 graus Celsius. Mas, às vezes, a questão dá uma constante que seja em uma temperatura diferente. Mas, mesmo assim, ela vai ser constante, a não ser que a temperatura mude. Se esse valor ele não muda, ele é constante, se a gente aumentar o valor do grau de ionização para que essa multiplicação continue dando o mesmo valor, a gente tem que diminuir o valor da concentração, da molaridade. Então, quando um aumenta, o outro tem que diminuir. Quer dizer que eles são inversamente proporcionais nessa equação, certo? A gente vai obter essa relação a partir dessas equações que eu mostrei para vocês. É importante saber isso porque muitas questões, principalmente teóricas, vão pedir isso de vocês, vão pedir para relacionar. É só vocês lembrarem da lei de diluição do tio Osvaldo. Aquela mesma questão que a gente apresentou no slide anterior, a gente pode apresentar agora, só que em vez de calcular a concentração de cada um dos íons, a gente agora vai descobrir a constante de ionização desse ácido. Lá naquela tabela a gente descobriu a concentração dos íons que iam ser formados. Agora a gente vai descobrir a constante de ionização. Usando a fórmula do slide anterior, no caso essa fórmula aqui, para a constante de acidez, a gente vai ter que, como o grau de ionização é 3%, 3 dividido por 100, que é igual a 0,03, vai ser esse valor ao quadrado
vezes a concentração inicial do ácido acético, que é 0,020 mol por litro. Então, a gente tem que a constante de ionização, constante de acidez no caso, vai ser igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. A gente só ignorou o denominador, porque a gente tem aqui, a questão falou, que ele vai se dissociar a menos de 3%. Ou seja, esse valor é menos que 5%. Caso esse valor fosse maior que 5%, a gente teria que usar essa fórmula aqui, certo? Mas como ele é menor que 5%, a gente acabou podendo usar essa outra fórmula. Então é isso, galera. Essa foi a primeira aula de equilíbrio iônico. Espero que vocês tenham gostado e espero que tenham aprendido.